Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo. Peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Sejam todos bem-vindos, aviadores. Estamos aqui no nosso segundo episódio do Voo Podcast. Eu sou a Onça Reflexiva e estou aqui hoje para abrir os nossos trabalhos e trazer para vocês um pouco sobre a relação do Brecht com o rádio. Nós estamos fazendo uma peça livremente inspirada no Voo sobre o Oceano, uma peça radiofônica para moças e rapazes. E a nossa peça agora, como podcast, né, a gente estuda toda essa relação que o Brecht traz com o próprio rádio, né, e com a forma que ele sugere que a gente utilize esse aparelho. O Brecht ele propõe no texto uma utilização inédita do rádio. Ele pede para que a gente utilize não só como um emissor, mas como uma ferramenta de comunicação. A relação com o rádio que Brecht propõe ser necessária para a criação dessa peça didática é a base de pesquisa sonora e musical, né, que pretendemos ser esse teatro podcast. Sobre o rádio, as reflexões pioneiras do Brecht a gente pode encontrar num conjunto de breves artigos sobre esse novo meio de comunicação, escrito entre 27 e 32, no mesmo período das peças didáticas. Em ambas as intervenções, encontram-se o apelo à participação, o incentivo para que o mundo do trabalho tome a palavra. Na sua origem, o rádio surgiu como um substituto do telégrafo, sendo por isso conhecido inicialmente como sem-fio. Esse aparelho era utilizado nos navios para as transmissões telegráficas em código. E foi quando em 1916 houve uma revolta pela independência da Irlanda, onde esses revoltosos utilizaram o sem-fio para fazer transmissão de mensagens em códigos de navio a navio a navio a navio, na esperança de que algum barco pudesse captar e retransmitir a sua história para a imprensa americana. E foi o que se deu. A radiofonia já existia há vários anos sem que despertasse qualquer interesse comercial. E nesse sentido, o rádio nasce para permitir essa interação entre os homens, e não só para ser o que veio a se tornar, né, um aparelho de emissão controlado pelos monopólios e a serviço dessa lógica mercantil capitalista. A nossa leitura do texto, enquanto o público presente assiste à encenação, trará elementos dos bastidores de rádio ou de um estúdio de Foley, que é essa produção da sonoplastia que vem também através dos instrumentos musicais, e um outro público que poderá acompanhar online o áudio da peça, ouvindo as canções, os sons, os diálogos e as reflexões filosóficas através da história do aviador, que voa de um ponto ao outro utilizando a tecnologia e travando relações com as forças da natureza na busca do que é natural. No episódio de hoje, nós vamos trazer um pouco do que vem acontecendo a partir desses meios de comunicação. A gente sabe que a tecnologia está sendo a principal ferramenta de interação entre nós nesse momento de isolamento e que também, junto com isso, vem uma série de informações que não são verdadeiras, as tão famosas e já conhecidas fake news. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom voo para todos
Câmbio. Os jornais daqui celebram a imprudência dos aviadores. Bom, estamos na segunda cena da peça O Voo sobre o Oceano. E nessa cena, basicamente, são as perguntas que os jornalistas fazem para esse aviador que está prestes a entrar nesse avião, né, para atravessar o oceano. E a gente vai escutar agora uma canção composta mais ou menos em 2010 pelo Fred Allen, Antônio Miani, Bárbara Boni, Rafa Girardello, Luiz Casati e Daniel do Zé Presidente. O chapéu de palha e também que você subiu no avião como um louco. Uma lata velha quer atravessar o Atlântico. Sem bússola e sem água, sem um acompanhante para evitá-lo. Como dizem que você levava somente um chapéu de palha e também que você subiu no avião como um louco. Uma lata velha o Atlântico. Sem bússola e sem água, sem um acompanhante para evitá-lo. Como dizem que você levava somente um chapéu de palha. Nessa gravação, nós escutamos Helena Calil, Brenda Villatoro, Gabriel Barbosa e Fred Allen em um ensaio em janeiro de 2020. É verdade, como dizem, que você levava somente um chapéu de palha? E também que você subiu no avião como um louco? Numa lata velha você quer atravessar voando o Atlântico? Sem um acompanhante para orientá-lo? Sem bússola? Sem água? As fake news são quase tão antigas quanto a própria humanidade. Tendo seu primeiro registro histórico no século VI a.C., as fake news eram utilizadas inicialmente como uma forma de humor, uma maneira de se falar dos escândalos e das questões vigentes de sua época. Tal caráter mudou a partir da Idade Média, quando ela passou a ser utilizada também como arma política e de ataque a minorias. Uma forma que mudaria o curso da humanidade para todo sempre. Se no período da Idade Média, as fake news surgiram como uma maneira velada de se falar dos escândalos da aristocracia e dos feudos, com o surgimento da peste bubônica, ela foi uma forma de atacar a comunidade judaica, que injustamente foi acusada de originar e propagar o vírus. Já em 1936, nós vemos o poder narrativo das fake news com Orson Welles. O então radialista decidiu fazer uma transmissão ao vivo anunciando uma guerra dos mundos. Os alienígenas do planeta Marte haviam invadido a Terra. A população local surtou e Orson ganhou seu bilhete de entrada para Hollywood. O caráter político, porém, das fake news não foi abandonado. Durante a Guerra Fria, houve-se a propagação profissional das fake news. Estados Unidos e União Soviética criavam fake news o tempo todo, um contra o outro. Quem não se lembra da história de que comunista comia criança? Ou então, o obscurantismo de que o vírus do HIV e demais surgidos durante a década de 80 foram criados em laboratório. Esses são dois exemplos de fake news que até hoje permeiam a história da humanidade e que foi, de certa forma, a origem do movimento anti-vacina. Também, as fake news foram responsáveis pelo resultado das eleições mais recentes.
de Trump e de Bolsonaro. Se nos Estados Unidos Trump se valeu das fake news que responsabilizavam imigrantes e políticas sociais pelo aumento do desemprego, Bolsonaro pegou carona no absurditismo das fake news brasileiras, como o kit gay e a mamadeira de piroca, para conseguir o seu mandato. Por outro lado, o humor não foi esquecido. Grupos como o Sensacionalista se vale do absurditismo das notícias da política brasileira para fazer seus questionamentos. E o maior deles é: qual o fascínio da humanidade com as notícias falsas? É uma forma da gente conseguir lidar com o peso da realidade? Ou é uma maneira de grupos elitistas mudarem o curso da história para a maneira que eles desejam? Repórter fulana de tal, da cidade de aqui, para o podcast O Voo. Aqui fala o aviador, meu nome não interessa. E vocês acabaram de ouvir uma cena, uma música que faz parte da peça. E logo depois uma notícia sobre fake news. Porque dentro da pesquisa da peça encenada e transmitida, impedida por conta da pandemia no mundo, a fake news cabe perfeitamente, porque o personagem depois vai responder essas perguntas, o aviador, antes de subir. Então ele vai responder se ele subiu no avião como um louco ou não, se ele está voando sem bússola, realmente se ele está voando sem água, só com um chapéu de palha. Ele vai responder, vai esclarecer. Mas antes de ir para a próxima cena, acho que a gente podia pensar também só o texto do Brecht. Essa fala do Brecht sem a leitura da peça, sem fake news. Né? Você que está ouvindo a gente, olha só, é verdade, como dizem, que você levava somente chapéu de palha, que você subiu no avião como um louco, numa lata velha, você quer atravessar voando o Atlântico. Para mim me dá a impressão desses líderes, nesse momento que a gente está dessa pandemia, né, porque o nosso trabalho teve que parar, tudo teve que parar, e a gente está isolado em casa, como o próprio aviador sozinho voando no avião. Esses líderes, muitos, em muitos países, não acreditaram, diziam que isso era fake news, ainda dizem que isso é uma mentira, que é só uma gripezinha, que não é nada, né? Mas muitos países, depois de muitas mortes, começaram a aparecer, voltaram atrás. Dá para pensar também essa situação dentro dessa fala, porque imagina você voar com o mundo, dirigir um país, um avião enorme, um motor enorme, sem uma bússola. A gente tem muita bússola, tem a Organização Mundial da Saúde, tem a ciência antes de tudo, que é o que faz o avião voar, senão não voa sem a ciência, pelo menos a priori no início da história, pelo menos é o que o aviador sabe por enquanto. Depois ele ainda vai conhecer as forças da natureza e outros aprendizados virão. Mas nessa fala me bate muito se a gente conseguisse ler só essa fala do Brecht. O que será que vem para vocês quando dizem que você subiu no avião como um louco, que vai voar numa lata velha, sem bússola, sem água, sozinho? O que será que é? O que pode ser mais? Câmbio. Olá, aviadores, eu sou a Pássaro Zen e olhando também para o aspecto da peça, né, onde os jornais daqui celebram a imprudência do aviador, como nomeamos de fake news, né? Como assim, com um chapéu de palha, você vai subir no avião como um louco, numa lata velha, sem bússola, sem água e sem um acompanhante para orientá-lo. Parei para analisar esse trecho e olhando de como que poderiam noticiar esse voo, né? Dizendo que os jornais de fato noticiaram dessa forma e a gente parando para refletir de como uma notícia dada num momento histórico, criando-se boatos que são disseminados em grande escala, pode induzir a pessoa ao erro, pode causar danos desastrosos, podem até fazer um aviador desistir de voar sobre uma máquina que ele mesmo ajudou a construir. Agora imagina esse aviador que recebe essa enxurrada de questionamento, ele vai lá é o dia dele voar, ele vai lá pro hangar
E aí ele recebe essa enxurrada de questionamentos, para diante do avião e entra nesse estado interno com ele, tendo uma liberação psíquica, se auto-questionando sobre esse, entre aspas, imprudência, né? Tipo, será que eu vou subir nesse avião como um consequente, levando apenas meu chapéu de palha numa lata velha, sem bússola, sem água e sem um acompanhante para orientar? Será que eu subo? Então, olhando por essa perspectiva, o que uma fake news pode causar de impacto, tanto externamente quanto internamente, até mesmo nos colocar, às vezes, à prova de realizar ou não aquilo que acreditamos. Então, olhando para o aspecto atual, nos colocando até à prova, assim, será que em quem eu devo confiar, né? Será que eu devo sair de casa? Será que eu devo ficar em casa? Será que eu devo ter minha rotina normal, voltar para o trabalho porque eu preciso do dinheiro? Ou será que eu devo ficar aqui na minha casa e, enfim, confiar mais no meu interno, né? No que eu acho que é prudente. E aí eu parei para pensar muito nisso na questão do aviador, né? De quando ele para assim diante do avião e ele olhando isso como uma fake news, talvez, e como que isso também pode ser reverberado dentro dele, né? Se isso vai fazer ele subir, se isso pode impedir dele não subir no avião, dele desistir daquilo que ele acredita, dele arriscar naquilo que ele acredita. Câmbio. Mas, Pássaro, ele sobe. Eu acho que para esse momento, essa peça ela é muito prudente, ela é muito importante, porque ele sobe no aparelho, entendeu? E ele vai voar sozinho, né? Isso a gente já sabe, que ele vai voar sozinho, porque, enfim, precisa carregar menos peso e tudo mais. É como se a gente tivesse que se isolar nesse momento, mas tem uma ciência por trás disso, né? Tem um porquê disso acontecer e tem que ser dessa forma. E tem que voar, né? E ele voa com a ciência. Então é muito... Eu gosto muito, sei lá, fico pensando aqui em casa, né? Sozinho, fazendo essa peça com vocês aqui, podcast. É muito aviador eu me sinto, né? Porque eu tô sozinho, que nem ele vai ficar no avião sozinho, mas ao mesmo tempo somos muitos... e também muitos ouvindo, muitos falando, muitas ideias, reflexões. E ele faz alguma coisa, ele não fica isolado, né? Enfim, porque ele tem que responder, né? A gente também já quer responder como aviadores, né? Sempre essas perguntas ou de fake news, ou mesmo que seja e que fosse uma verdade, né? Porque, fazendo um paralelo com o nosso podcast aqui, a gente subiu nesse avião como louco, vocês não concordam? Surgiu a coisa ali, aí a gente teve que parar no ensaio, de repente a gente teve que subir no avião e começar a fazer um podcast. O que vocês acham, Câmbio? Sim, ele subiu no avião, só quis dar o spoiler mesmo. Mas ele subiu no avião, ele ignorou o fato dessas fake news, ou talvez se a gente não olhar como uma fake news, olhar como uma questão dele internamente mesmo, ele subiu mesmo no avião e acreditou, né, no que ele queria. Então, e contou com os elementos da natureza para isso, né? É que eu não quero dar muitos spoilers, mas não é à toa que o avião se chama espírito da onça voadora, né? Que no xamanismo é um animal totem que auxilia muito na questão de invocar a força do empoderamento. Então é claro que ele iria subir no avião, né? É claro que ele ia ter isso como aliada, que monitora, que observa, que protege o espaço que ele está, que ajuda as pessoas a seguirem seus projetos, que dão coragem. E é um animal solitário, né, que aprecia a solitude. Então, com certeza, durante esse percurso, ele aprendeu muito o que é a solitude, né? E não desperdiçar suas energias para acreditar no seu voo, né? Ele realmente subiu. E estamos todos seguindo a sua força, a sua determinação, subindo no nosso aparelho como um louco e fazendo aquilo que a gente acredita. Câmbio. Sim, aviadores. E é interessante porque cada um, de uma maneira pessoal e intransferível, está buscando esse voo, está buscando essa forma de não parar,
porque o importante é a gente não estagnar diante de uma situação que vem para quebrar não só paradigmas, mas rotina, trazer uma nova forma de se sentir no tempo. E tudo isso vem para trazer para nós um novo olhar da nossa vida enquanto indivíduo e enquanto contribuintes, né, para esse coletivo. Então, assim finalizamos o nosso Voo Podcast de hoje. Espero que todos tenham se inspirado, todos tenham também tido suas próprias reflexões e que a gente possa cada vez mais nos olhar verdadeiramente para entender como estamos voando nesse momento. Sozinhos e juntos. Então, deixo aí para vocês o meu salve. Vamos agora ouvir uma música. Passo a palavra para o nosso Cicrano e até o próximo capítulo. Câmbio. Agora, para fechar o programa, a gente vai escutar uma canção que o Gui Calzavara, ele compôs essa música sobre um texto do Brecht, que se chama O Dinheiro. Ao trabalho não quero seduzir, para o trabalho o homem não foi feito, mas do dinheiro não se pode prescindir, pelo trabalho é preciso ter respeito. O homem para o homem é uma caça, grande é a maldade no mundo inteiro, por isso junte bastante, mesmo contrapassa, pois ainda maior é o amor ao dinheiro, ainda maior é o amor ao dinheiro. Com dinheiro a você todos se apegam, é tão bem-vindo como a luz do sol. Sem dinheiro os próprios filhos o renegam, você não vale mais que um caracol. Com dinheiro não precisa baixar a cabeça, sem dinheiro é mais difícil a fama. Dinheiro faz com que o melhor aconteça. Dinheiro é verdade, dinheiro é flama. O que seu bem disser, pode acreditar. Mas sem dinheiro, não busque seu mel. Sem dinheiro ela lhe será roubada, somente um cão lhe será fiel. Os homens colocam dinheiro em grande altura, acima do Filho de Deus, o herdeiro, querendo roubar a paz de um inimigo já na sepultura. Escreva em sua laje, aqui jaz dinheiro. Escreva em sua laje, aqui jaz dinheiro. E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.